Então vamos continuar a nossa conversa sobre as constelações familiares criadas pelo Bert Hellinger, da maneira que é utilizada hoje no mundo inteiro. Eu nesse vídeo quero falar sobre as 3 leis do amor, chamadas de ordens do amor, que são 3 leis muito simples, que eu costumo dizer que deviam ser ensinadas na escola para crianças, e isso evitaria muitos emaranhamentos, muitas distorções nas nossas relações humanas, principalmente dentro da família, mas são leis que regem todas as relações, inclusive nossas relações com outros seres e com nós próprios, no nosso mundo interno. Então a primeira lei do amor é a lei do pertencimento. Todos têm direito a pertencer ao sistema e ninguém pode ser excluído. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que tem um padrão de comportamento dentro da família que é condenável, onde os familiares julgam e muitas vezes querem excluir aquela pessoa do sistema ou não falam mais o nome daquela pessoa, né? A gente está saindo de um período longo da humanidade, de muito julgamento, de muito preconceito. Então, uma pessoa que teve uma relação fora do casamento, uma pessoa que engravidou, né, de um outro pai e aquilo não era permitido, uma pessoa que tinha um comportamento de roubar ou de se drogar ou de beber e a família sente vergonha disso. Então, todos esses padrões de comportamento acabam gerando na família, no sistema, um desejo de excluir aquela pessoa. Ou até uma história triste, né? Uma mãe que perdeu um filho e pelo tamanho dessa dor tenta esquecer aquela perda de um não nascido ou um filho já nascido também que se vai. Então é compreensível que as pessoas tentem esquecer para dar conta da dor daquela questão. O problema é que por não saber como essas leis das relações operam, a pessoa quando tenta esquecer alguém que faz parte do sistema e tem direito de fazer parte, essa pessoa está fortalecendo, ou todo o sistema que tenta excluir, está fortalecendo aquela energia e aquele padrão que ela tenta excluir. Então essa é uma regra. Toda vez que a gente tenta excluir algo ou alguém, a gente fortalece aquele padrão, a gente fortalece a memória daquela pessoa. E essa é uma ação, é um mecanismo do amor. Como as pessoas têm direito de fazer parte e de fato fazem parte, toda vez que alguém sofre com essa tentativa de exclusão, aquele comportamento que gerou a tentativa de exclusão vai ser repetido numa geração seguinte. Então olha que interessante, como o amor protege todos que fazem parte do sistema. Aquele que tinha um comportamento, por exemplo, de beber e foi excluído da família, inclusive a própria memória daquela pessoa, em vez da família olhar para aquilo e tentar compreender e tentar ajudar e trazer para dentro de uma maneira ainda mais amorosa e cuidadosa para que aquilo se transforme, toda vez que tem essa tentativa de exclusão, um descendente, pode ser um filho, um neto, um bisneto, vai se apegar à bebida, vai repetir aquele padrão para que esse sistema como um todo olhe para isso de uma nova maneira e não mais na tentativa de exclusão. Poxa, mas meu bisavô fez uma coisa, né? Minha bisavó excluiu alguém e agora eu tô pagando por isso, né? Tô vivendo na minha vida a dificuldade, né, dessa exclusão lá de trás, né? Agora eu me sinto atraída inconscientemente, sem conseguir compreender, por um homem que é alcoólatra, né? Ou então atraio pessoas alcoólatras para a minha vida, para olhar para isso de uma maneira diferente. Uma coisa que meu avô, meu bisavô fez lá, eu agora estou sofrendo as consequências, isso é injusto. E é um pensamento recorrente e a gente pode entender que esse pensamento tem a ver com a crença na separação. Então, se meu avô é uma pessoa e eu sou outra, separados, isso seria injusto. Mas no momento que a gente percebe, que a gente se percebe como extensão da grande família humana, através de uma linhagem que chega até nós, isso não tem nada de injusto. Porque o meu bisavô é a origem das experiências que eu vivo hoje. E eu tenho agora a possibilidade, a oportunidade de transformar e de deixar para o meu filho uma experiência transformada, melhorada, mais consciente, evoluída. Então esse é o papel de cada um, de cada uma de nós, evoluir, dar um passo à frente.
A segunda lei do amor, não necessariamente nessa ordem, é a lei da ordem de chegada. É uma hierarquia natural, onde a gente precisa reconhecer o valor de quem chegou antes, de quem abriu os caminhos, de quem deu passos antes da gente e entregou a experiência da família humana um pouco mais além, um pouco mais evoluída. Quando a gente consegue reconhecer essa prioridade ou o valor desse que chegou antes, a gente consegue tomar por completo a posse de algo que está sendo entregue para nós. Isso muitas vezes é feito de maneira inconsciente, né? Quem chegou antes, quem trilhou antes os caminhos, não tem a consciência que está nos entregando, mas no momento que a gente se conecta com essa sabedoria da visão sistêmica e da ordem de chegada, a gente pode receber esse caminho percorrido com uma intenção clara e consciente de que estamos recebendo algo valioso. E isso potencializa a força dessa recepção, de um caminho percorrido, das experiências do passado. Então, nessa hierarquia de ordem de chegada, a gente aprende a reverenciar nossa ancestralidade, sair do julgamento, sair da crítica e tomar posse da vida, o pacote inteiro, com toda a força de experiência que a vida pode chegar até nós, com todos os acertos e também com todos os erros, porque é através da visão e da análise do que pode melhorar que a gente pode dar passos novos. É através dos erros do passado que nós podemos trazer novas contribuições. Então, não cabe a nós criticar, não cabe a nós condenar. Cabe a gente perceber tudo o que foi feito, que foi o melhor possível de cada um, e a partir de agora fazer diferente. Dentro dessa ordem de chegada, que pode ser aplicada não só à família, mas a empresas e a outros sistemas de relações humanas, a gente também pode perceber o lugar de cada pessoa. Então, um bom exemplo para você compreender sobre isso é a ordem de chegada dos filhos. Então, muitas vezes a gente vê numa constelação que um filho mais novo está querendo ocupar o lugar do filho mais velho, que um filho quer ocupar o lugar do pai, o lugar da mãe, ou às vezes o pai ou a mãe, por questões pessoais dentro do casamento, tenta colocar aquele filho ou aquela filha para ocupar o lugar do cônjuge. Isso traz uma desordem, uma dificuldade muito grande. Quando os filhos não estão no seu lugar de chegada, eles não têm força, porque não tem um lugar melhor do que o outro. O que nos fortalece é estarmos no nosso lugar. Se eu sou a primeira filha, eu me coloco no lugar de primeira filha. Essa primeira filha tem uma responsabilidade sobre os outros filhos, no sentido de que foi quem chegou primeiro, quem vai abrir os caminhos. E o filho mais novo tem um impulso natural de querer retribuir sempre, porque ele chegou depois, foi o que recebeu mais, né? Então ele está sempre tentando compensar esse equilíbrio de troca, dando um pouco mais. Então são movimentos da alma que até a chegada das constelações de Bert ficavam no inconsciente. E agora a gente tem a oportunidade de olhar para isso, encontrar o nosso lugar e nesse nosso lugar poder receber toda a força que é inerente ao lugar que a gente precisa ocupar. Ninguém nasce dentro de uma família por acaso. Você não nasce como o primeiro, segundo ou terceiro filho por acaso. Né? O pai tem que ocupar o lugar de pai, a mãe tem que ocupar o lugar de mãe. Então, o amor precisa de ordem para fluir. Isso que o Bert nos traz com muita simplicidade e com muita verdade. Outra necessidade que a ordem de chegada também nos revela é a importância da gente reverenciar internamente os que vieram antes. Nossos pais, avós, bisavós, mas também num trabalho, quando a gente chega num escritório, né, num novo emprego ou num novo serviço, a gente ter no nosso coração esse reconhecimento do valor dos que vieram primeiro, porque graças a eles, de fato, a gente hoje pode ocupar um lugar que está adiante e pode contribuir também com a nossa parte. Dentro dessa ordem de chegada dos filhos, uma outra questão que pode trazer desordem é quando os pais tiveram filhos não nascidos, né? Filhos que morreram, e como eu disse anteriormente, essa morte traz tanta dor que a família tenta esquecer. E esses outros filhos que estão na vida acabam ficando no seu lugar errado. Então, por exemplo, um primeiro filho fez a passagem, morreu ou não nasceu.
E aí vem esse segundo filho que sobrevive e passa uma vida achando que ele é o primeiro, que ele é o primogênito. Sempre é verbalizado que ele é o primeiro filho ou que ele é o único filho. Não. Ele tem irmãos, ele tem não nascidos que fazem parte do sistema. Se isso não é dito, essa pessoa, ao pensar que é o primeiro ou ao pensar que é filho único, assume um lugar de muito peso. E esse peso poderia estar sendo dividido com a energia desse irmão, que existe de fato, que vibra no sistema. Então a constelação também nos prova, nos revela que todas as pessoas continuam fazendo parte. Não importa se a pessoa está encarnada ou desencarnada, isso não é espiritismo, isso é campo mórfico, isso é campo unificado de consciência, é campo do inconsciente de clã. Todas as experiências, todas as energias de individualidade com sua experiência própria continuam vibrando no sistema. Não importa se esse ente, se esse parente viveu por 100 anos ou se foi só uma gestação que desencarnou em 2, 3 meses dentro ainda da barriga da mãe. Não importa. É impressionante como a experiência daquele ser fica ressoando no sistema até ser reconhecido, até ser incluído, até ter o seu lugar de direito reconhecido por todos que fazem parte. Aí vem a terceira, a lei do amor, que, como eu disse, não é necessariamente nessa ordem, mas uma das 3 leis do amor, que é o equilíbrio da troca. O equilíbrio da troca é uma lei também muito linda que diz que a gente só cria conexão de relação quando existe equilíbrio de troca. Quando não tem esse equilíbrio, um dos lados vai embora. Geralmente esse lado que vai embora é o lado que não consegue dar tanto quanto o outro. Por quê? Aquele que dá menos, ou porque não tem espaço para se doar, ou porque não tem o que dar, ele se sente em dívida, ele se sente inferiorizado, então vai embora. Isso é muito importante dentro das relações afetivas, por exemplo, quando a pessoa está muito apaixonada e dá sem parar para o outro, não deixa espaço para o outro retribuir, essa relação não se estabelece com força, porque não tem equilíbrio de troca. Só um lado está dando e o lado que dá menos e recebe mais se sente em dívida e vai embora. Uma outra relação interessante dentro desse equilíbrio de troca é a nossa relação com os nossos pais, porque recebemos deles o bem maior, a vida. Então é impossível equilibrar essa troca devolvendo algo como esse algo que eles nos deram, que é a vida. Não tem nada mais valioso, mais importante para a evolução de uma alma do que a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Então como é que a gente pode equilibrar essa troca com os nossos pais ou com a própria força da vida? Primeiro, tendo reconhecimento de que a gente recebeu o bem maior, que é a vida, podendo sair da crítica, do julgamento, da condenação aos nossos pais e colocar no lugar dessa crítica essa consciência e essa gratidão que eles nos deram um bem maior. E para ser pai ou mãe biológicos, basta ter tido esse encontro mágico que gera vida e, no caso da mãe, ter carregado a gente dentro do corpo dela, o que possibilitou que a gente estivesse aqui hoje. Então a gente substitui esse lugar da crítica pelo amor, o reconhecimento e a gratidão ao que a gente recebeu do pai e da mãe. E a outra maneira de equilibrar essa troca é a gente gerando filhos. Então aí é uma retribuição à própria vida. E se a pessoa não tem filhos, não tem problema, ela também pode trazer essa força da vida, essa potência de continuidade, gerando trabalhos, ajudando pessoas, criando coletivos. Então tem muitas maneiras da gente colocar os nossos dons a serviço da vida, a favor da vida. Então essas são as 3 leis do amor, muito simples, muito básicas, que quando a gente observa, quando a gente tem consciência, a gente começa a harmonizar as nossas relações, trazendo equilíbrio para a troca, incluindo quem a gente muitas vezes tentou excluir, porque eram pessoas que incomodavam, compreendendo que se a gente tenta excluir, a gente vai fortalecer aquele padrão que nos incomoda. Então a melhor solução e a única solução, de fato, é a gente transformar essa nossa visão, essa nossa relação com aquele comportamento que nos incomoda, trabalhar isso dentro da gente. Então eu espero que a consciência dessas leis do amor possa trazer luz
lucidez para suas relações e aos poucos a gente possa desatar os nós, né, do que foi atado lá no passado por falta de conhecimento. Agora a gente tem essa ferramenta, essa filosofia, esse caminho tão simples, tão acessível para todos nós, e aí só depende da nossa boa vontade e da nossa consciência de que estamos aqui para deixar a nossa marca, para dar o nosso passo e com isso fazer valer a pena a nossa vida e a nossa existência.